Fala DS! Nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como treinar seu algoritmo de clusterização chamado Camins. Vamos supor que você seja dono de uma loja de e-commerce e você quer encontrar seus clientes mais valiosos. Como que você poderia fazer isso? Bom, você poderia pegar seus clientes mais valiosos e agrupá-los baseado nas suas características que você julga ser um cliente valioso, como por exemplo, a receita que ele gera, a quantidade de produtos que ele compra, a frequência com que ele compra, entre outras coisas. Mas você concorda que fazer isso por uma grande quantidade de dados, em que envolve muitas variáveis, ou até fazer manualmente, pode ser um trabalho muito difícil? Bom, é aí que entra os algoritmos de machine learning. Alguns desses algoritmos de clusterização são muito bons em agrupar grande quantidade de dados baseado nas suas similaridades, baseado em seus comportamentos. E é exatamente isso que o Camins faz, que eu vou te ensinar na prática fazendo esse vídeo. Olá, meu nome é Edilson, seja bem-vindo à comunidade DS. Eu sou trader financeiro e aluno aqui da comunidade. Aqui a gente te ajuda a utilizar dados no trabalho e, caso você queira mudar de profissão, a realizar uma transição, uma migração de carreira para analista ou cientista de dados. Queria pedir que, se você vem gostando do que a gente vem publicando aqui, desse um curtir nesse vídeo para eu ter um feedback de vocês e se inscrever no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Queria pedir também que, se você não assistiu o meu último vídeo do Camins, da teoria do Camins, eu vou deixar o link aqui em cima e quero que você assista antes de continuar esse vídeo da prática, né? Para ver a teoria antes da gente fazer a prática aqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá, DS. Eu vou começar aqui com o básico, tá? Criando uma seção, colocar minhas importações, tá? E vou importar aqui o Pandas e o meu NumPy para começar. E eu vou gerar os meus dados usando uma função, ele gera dados fictícios para mim. Então, uma função chamada makeBlobs. Ela tem alguns parâmetros, mas eu vou passar apenas um random state aqui para ela. Vou deixar os outros parâmetros padrões mesmo. Esse random state, ele garante, como ele está gerando dados aleatórios, ele garante que ele vai inicializar a geração desses dados no mesmo ponto. Então, ele sempre vai gerar a mesma configuração de dados se você passar esse random state, por exemplo, no seu computador, tá? Então, eu vou colocar, ele vai retornar dois conjuntos de dados para mim, um x e um y. Eu vou passar para essas variáveis. Só que antes de eu usar a função, eu tenho que ir lá na biblioteca sklearn, na parte datasets, e importar o meu makeBlobs, tá? Aqui, lembrando que algoritmos de clusterização, nós não temos os rótulos dos nossos dados, tá? Então, esse y eu não vou usar só o x, tá? Então, tá aqui o meu conjunto de dados com duas dimensões e vários dados aí gerados aleatoriamente, tá? Vou plotar esses dados para vocês verem a distribuição dele. Vou importar o meu matplotlib, meu PLT, tá? E vou fazer um gráfico de pontos aqui. Então, meu eixo X do gráfico vai ser a minha primeira coluna, tá? Minha primeira coluna do meu conjunto de dados. E o meu eixo Y do gráfico vai ser a minha segunda coluna. Então, tá aqui o meu dataset. Eu vou só melhorar um pouco aqui o tamanho, vou aumentar o tamanho dos pontos e deixar ele um pouco mais visível aqui, colocar uma borda de uma cor diferente, tá? Então, beleza, aqui está meu conjunto de dados. Eu posso, baseado no que eu passei de exemplos para vocês no começo da aula, de um e-commerce, a gente pode usar isso para, pelo menos, ter uma noção do comportamento, tá? Para dar um exemplo aqui. Então, meu eixo X pode ser o número de compras que o cliente fez aqui, né? Estou tentando encontrar meus clientes mais valiosos. Então, o meu eixo Y pode ser, sei lá, a quantidade de produtos que o cliente compra. Então, aqui tem uma simulação de um comportamento, tá? Então, aqui, clientes que compram poucas vezes, tá? O número de vezes que ele compra é pouco. Ele compra a quantidade média ali de produtos. Aqui, eles compram um pouco mais, só que compram poucos produtos ainda. E aqui são os meus clientes mais valiosos, né? Que eles compram bastante e também compram muitos produtos, tá? Então, agora eu posso, de fato, começar a treinar o meu Camins, tá? Então, qualquer modelo da biblioteca Scikit-Learn, a gente tem que fazer o treinamento em 3 passos, tá?
Primeiro a gente define o modelo, depois a gente treina o modelo e depois a gente faz a predição do modelo, tá? Então, para eu definir o modelo, eu tenho que importar ele aqui também, do meu sklearn cluster, importar o meu k-means, tá? Aí aqui para definir, eu apenas chamo o meu modelo que eu importei lá em cima aqui, tá? E passo alguns parâmetros para ele. Opa. Então, tem alguns parâmetros, mas aqui eu vou trabalhar mais com o número de clusters, tá? Então, o número de clusters que eu vou passar vai ser o número de grupos que eu quero que ele encontre nos meus dados. Lembrando que nós que temos que definir esse número de clusters para a gente, tá? Ele não encontra para a gente esse número de clusters. Então, aqui a gente consegue ver claramente, né, como é um dataset simples, que nós temos 3 grupos. Mas se for um dataset mais complexo, a gente tem que usar algumas técnicas para pelo menos ter uma noção, né, de quantos grupos a gente pode ter nos meus dados, tá? Então aqui eu vou passar 3 clusters, vou passar um random state aqui só para ele inicializar os centroids da mesma forma sempre, tá? Então eu vou salvar isso numa variável, tá? Então aqui está definido o meu modelo. E agora eu pego o meu modelo e faço um ponto fit, que é a função que vai treinar ele, vai fazer os cálculos para mim e eu passo em qual conjunto de dados eu quero que ele treine. Então eu vou passar em cima desse meu x aqui, a função ponto fit, tá? Então, se eu rodar, ele retorna aí o meu modelo treinado, tá? Os parâmetros que eu passei. E agora eu posso fazer a predição aqui em cima desses dados. Então, se eu pegar o meu modelo, eu vou passar uma função chamada .predict, que é a função que ele vai fazer a predição para mim. Ele vai me retornar os labels, tá? Então, se eu fizer aqui retornar os labels, ele para cada ponto desse meu dataset, ele falou assim, ó, esse primeiro ponto, eu acho que é o cluster 1, e esse é o meu cluster 0. Dividiu em 3 clusters, 0, 1 e 2, e vai dando um cluster para cada ponto, tá? Então, se eu plotar aqui para vocês verem como que ele fez essa divisão, eu vou pegar esse mesmo plot aqui em cima, só que eu vou pintar os pontos baseado nos labels que ele me passou, tá? Cada label vai ser uma cor, tá vendo? Então, você viu que ele conseguiu dividir bem o meu conjunto de dados aqui. Cada cluster aqui seria uma cor. Deixa eu só mudar essas cores para ficar mais fácil. Vou pegar de um conjunto de cores aqui para ficar mais visível. Então, vou rodar essas cores aqui e vou passar elas aqui para o meu PLT Colors, tá? Só para ficar cores mais vivas, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal, o treinamento do meu K-means. Eu defino ele, passo os parâmetros, uso o ponto fit para treinar e o ponto predict para fazer a previsão, tá? Alguma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu vou usar uma biblioteca chamada mglearn, uma biblioteca que tem alguns plots prontos, alguns datasets prontos também. É usada bastante para quem está aprendendo machine learning, tá? Então, se eu pegar uma função chamada plot k-means aqui. Aqui ele mostra o passo a passo que o k-means fez para chegar no resultado que ele chegou, tá? Então, aqui eu tenho o meu conjunto de dados, que é basicamente o que eu expliquei para vocês na aula passada da teoria, tá? Então, aqui está meu conjunto de dados, inicializou centroids em lugares aleatórios e começou a calcular as distâncias e atribuir as distâncias dos pontos mais próximos para o respectivo cluster, tá? Então, atribuir os pontos mais próximos. Aí ele recalcula o centroide para o meio de cada cluster, refaz as distâncias e calcula os mais próximos. Aí calculou, refaz o centroide, coloca o centroide no meio do cluster, refaz os cálculos e atribui os pontos. Aí aqui você pode ver que desse penúltimo para o último, não teve nenhuma troca de ponto de um cluster para o outro, tá? Então é a hora que ele encerra o treinamento dele. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é, é o limite de cada cluster que ele considera. Quer ver? Caminhos modernos.
Aqui no meu conjunto de dados, baseado no que ele treinou, no que ele aprendeu, qualquer ponto que caia nessa região verde, ele vai considerar como sendo desse cluster. E qualquer ponto nessa região desse cluster vermelho e nessa desse aqui, tá? Então, é assim que ele aprendeu o comportamento dos dados, tá? Então, a gente pode fazer um teste aqui, colocar alguns pontos aleatórios para eu mostrar para vocês como que ele vai ficar. Então, vou usar uma função chamada random uniform, e aí ele vai gerar pontos aleatórios para mim. Então, eu vou gerar 5 pontos nesse meu gráfico. Meu eixo X vai do -12 até o 0. Então, eu vou gerar do -12 até o 0, vou gerar 5 valores. Tá? Do -12 até o 0, esse vai ser o meu eixo X, vou chamar de compras aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu eixo Y. Ele vai do -10 até o 5. Então, -10 até o 5, vou gerar 5 números também, tá? E aí vou chamar aqui de produto. E aí eu vou usar uma outra função chamada column stack. E ele vai juntar esses dois para mim, tá? Em um só. Eu vou chamar isso do meu X, só que agora é X-test, que são pontos novos, tá? Então aqui eu gerei 5 novos pontos que o Caminhos nunca viu. E eu quero saber o que ele vai fazer com esses pontos baseado no que ele aprendeu, tá? Então eu vou fazer aqui um predict on new data, então pontos novos. Aí eu simplesmente pego aquele meu modelo treinado nesse conjunto de dados e falo, ó, eu tenho novos pontos aqui, para qual cluster vai cada ponto? É isso que você está falando para ele. Então você pega o modelo, faz um ponto predict, e agora eu passo o meu x-test em vez do meu x. Ele vai me retornar outro tipo de label. Vou só colocar outro labels aqui para diferenciar dos outros que a gente fez lá em cima, tá? Então tá aqui, ó, meu labels predict. Então, para cada ponto, ele falou, ó, eu acho que o ponto 1 corresponde ao cluster 0, o 2 ao cluster 1 e assim por diante, tá? E aí eu posso plotar aqui para vocês verem como que ficou, tá? Vou pegar essa função aqui também. Vou colocar aqui. Só que aí, em vez do x, eu vou colocar o meu x-test. Em vez do meu labels, vai ser o meu labels predict. Deixa eu mudar um marker aqui. Marker ou estrela. Aumentar um pouquinho aqui também. Ele tá... Não sei porque ele colocou a cor vermelha aqui em cima. Deixa eu rodar de novo. Essas cores aqui. Deixa eu treinar essa parte de novo. Beleza. Tá, ele colocou 3 pontos aqui. Deixa eu gerar outros pontos. Queria que caísse um em cada aqui para vocês verem. Aí, beleza. Então, aqui, as estrelas são meus pontos novos, tá? E aí ele atribuiu cada ponto ao cluster correspondente. Então, aqui todos correspondem ao mesmo cluster. Então, você está vendo que esse vermelho ele quase caiu no azul, mas ainda ele considera o vermelho baseado nesses limites que ele faz no espaço, né? Ele divide o meu espaço em vários limites aí, cada limite corresponde aí a um cluster, tá? Então, esses pontos aqui caíram no espaço verde e esse no azul. Beleza? Uma última coisa para finalizar, eu queria mostrar para vocês algumas das limitações do Caminhos, tá? Então, no último vídeo eu tinha falado que uma das desvantagens do Caminhos é quando você tem clusters não esféricos ou clusters pouco densos, muito espaçados. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 clusters densos aqui e o no meio que é muito espaçado. Então você começa a ver que ele começa a se confundir, atribuindo clusters do meio para outros clusters. Esse ponto aqui, por exemplo, aqui claramente ele pertence a esse do meio, ao meu ver, tá?
E ele está atribuindo para esse aqui, porque ele começa a confundir com as distâncias, né? Esses aqui também, ó, ele atribuiu a esse cluster. Então, por isso que é importante eles serem densos, tá? Quanto mais concentrados, melhor. E também clusters muito irregulares, ó, muito espichados. Você vê que ele tenta sempre encontrar um círculo, né? Uma esfera, um círculo dentro do meu conjunto de dados, que é natural porque ele está calculando as distâncias mínimas, tá? Então, vai gerar ali um círculo, tá? Então, aqui, ó, outro exemplo. Esse cluster é muito irregular. Você vê que ele tenta sempre encontrar um círculo ali, tá? Isso acaba fazendo ele errar muito quando os dados são muito irregulares, assim, tá? Então, é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês do Caminhos. Bom, DS, é isso que eu tinha para passar para vocês do Caminhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se você tem algum amigo que está iniciando na ciência de dados, que está aprendendo machine learning ali também, envie esse vídeo para ele. Claro, se você gostou, se você acha que faz sentido o que eu passei aqui para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e valeu!